Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com Paulo Dimas Mascaretti, que é secretário estadual de Justiça e Cidadania e também presidente da Fundação Casa. Vamos falar sobre os investimentos na área, sobre justiça social no Estado. Secretário, boa noite. Boa noite, Denise. Bem, a sua secretaria cuida de várias áreas, né? Para começar, o senhor também acumula a presidência da Fundação Casa. E eu queria começar falando sobre isso, porque se tem uma preocupação muito grande com relação à violência de menores e tem uma preocupação com a situação dos menores que vão para a Fundação Casa, sempre marcada por rebeliões, o histórico não é bom. Eu queria saber como é que o senhor vê a situação hoje, no ambiente que se discute a possibilidade de mudança na maioridade. O senhor acha que é válida esse tipo de iniciativa? Olha, Denise, uma colocação importante aqui é a nossa Fundação Casa hoje é um espaço completamente diferente do que nós tínhamos anteriormente. Nós não temos mais esse histórico de rebeliões. A gente coloca que a Fundação Casa não é um presídio, não é um depósito de menores, hoje é um espaço institucional onde se aplicam o que nós chamamos de medidas socioeducativas. Qual que é todo o trabalho que é desenvolvido lá? Promover a reinserção social dos jovens. Inclusive, nós estamos estudando na Fundação um acompanhamento dos internos a partir do momento que eles deixam a internação. Então, é um trabalho hoje realizado com equipes multidisciplinares, na área da pedagogia, na área da psicologia, da assistência social. Nós temos dentro das unidades educação básica, educação profissionalizante, inserção em arte e cultura, inserção nos esportes. Nós promovemos, inclusive, atividades fora das unidades para os internos participarem. Esse ano nós já tivemos a Copa Casa de Futebol, Festival de Música, torneio estadual de xadrez, participação dos internos na Olimpíada de Matemática, nos vestibulares. Então é um trabalho muito grande para tentar justamente mudar a realidade desses jovens. Agora, a gente sabe que boa parte da população não confia nessa possibilidade de recuperação, né, e vê a necessidade deles ficarem presos mesmo, inclusive quando se discute a maioridade, vai muito nesse sentido, né, que é uma punição mais austera. E a gente sabe que muitas vezes os menores são usados pela criminalidade exatamente por serem menores, né? É verdade. Aqui um dado importante. Hoje, em torno de 50% dos internos estão envolvidos com o tráfico de drogas. E mais 40% com envolvimento em crimes de roubo. E depois distribuição em outros crimes, princípio de natureza grave também. A gente tenta e trabalha para que haja essa reinserção social, que haja essa recuperação, né? Porque a gente encontra esses meninos, a maioria deles, inclusive que, com evasão escolar, com histórico de não frequentar há muito tempo a escola fundamental, a escola básica. Então, todo o trabalho é feito para dar a eles uma nova perspectiva de vida. Evidente que nós vamos conseguir alcançar esse resultado com alguns, outros nem tanto. Mas eu penso também que só reduzir a maioridade penal não resolve o problema, porque, na verdade, ainda que você coloque aí esses meninos, né, porque a faixa etária que nós temos com maior número na fundação é entre os 15 e os 17 anos. Você não vai conseguir colocar esses meninos num sistema prisional comum. Você precisa ter espaços adequados e o que pode mudar, talvez na legislação, é o tempo de permanência máximo, né, na fundação, que hoje é de 3 anos, pode eventualmente evoluir por um tempo maior, dependendo da gravidade e do comportamento, né, do interno. Então, é algo que precisa ser muito discutido, precisa ser muito trabalhado ainda no âmbito dos especialistas, né, e no âmbito também da legislatura. E tem alguns casos mais específicos, eu queria abordar rapidamente isso, do caso da menina Raíssa, que chocou, eu acho, todos que viram esse noticiário, porque é um menino de 12 anos que, em princípio, foi o assassino, e ele está na Fundação Casa, né? É verdade. Isso foi um choque duplo, né? Em primeiro lugar, a tragédia da morte de uma menina de 9 anos, nas circunstâncias em que ocorreu, e o outro choque é nós nos depararmos com o envolvimento de um menino de 12 anos no crime. Então, ele hoje está numa internação provisória, né, em observação, aguardando a decisão do juiz, provavelmente ficará internado depois, né, cumprindo a medida socioeducativa. Vai ser um trabalho duro de acompanhamento, de identificação, o que levou esse menino a essa conduta e identificar o perfil desse menino, que trabalho que pode ser feito, né? Porque realmente nos assusta uma realidade como essa. O que é importante é que nós não temos, ainda bem, né,
na Fundação Casa muitos meninos nessa faixa etária envolvidos em atos ilícitos. Nós hoje só temos 14, contando a internação provisória e a internação definitiva. Perfeito. Agora, secretário, a sua área cuida da violência contra crianças de várias formas, né? Falando de cuidar, tem a violência dentro da própria casa, tem aliciamento, tem a questão da internet, violência também contra as mulheres. Por isso que eu falava que a abrangência é muito grande da atuação, não é? E tem segmentos específicos e programas específicos, né? É verdade. Olha, na Fundação nós temos os programas que, em primeiro lugar, envolvem proteção de pessoas, então proteção de vítimas e testemunhas de crimes, para dar a oportunidade que os processos criminais tenham desfecho adequado. Pois nós temos o PPCAM, que é um programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte. Nós temos situações como essa, em grande número no Estado, e temos um programa chamado CRAVE, que é um centro de referência e apoio de vítimas de crimes violentos. Inclusive, nós estivemos presentes com o nosso grupo de apoio na Escola Raul Brasil, por ocasião daquele massacre. Fazemos atendimento permanente nos espaços que nós temos para vítimas de crimes violentos em geral, inclusive apoio à mulher vítima de crimes, inclusive, de natureza doméstica. E aí tem o serviço de apoio, inclusive, para denúncias. As pessoas que estiverem sendo vítimas de algum tipo de violência, para buscarem nesses programas. Exatamente. Ainda a Secretaria ela cuida das políticas para a comunidade negra, para a comunidade indígena, políticas para a comunidade LGBT. Nós temos também políticas para a mulher, né? Que nós defendemos lá, inclusive, todas as formas de proteção e acolhimento das mulheres. Nós temos também o núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que é algo também importante. Então, são muitas ações que envolvem os projetos, os programas da nossa secretaria e um grupo de profissionais que procura, de alguma maneira, tirar do papel todas essas ideias que às vezes se colocam de que o programa está funcionando, mas nós queremos expandir e fazer com que eles tenham efetividade. E muitas vezes a gente vê no noticiário um ou outro caso, você imagina que é uma situação isolada, mas é uma situação grave, por exemplo, o tráfico de pessoas. É verdade. Não é? Isso é uma coisa muito séria, quando eu estava vendo aí todo o material aqui, o número de pessoas vítimas desse tipo de crime. É verdade. Na Secretaria, inclusive, a nossa ouvidoria recebe todo tipo de denúncia relacionadas a essas políticas que nós trabalhamos lá, né, na defesa, na proteção dos direitos humanos, e a partir daí a gente coloca as equipes nossas para trabalhar. Nesse caso de tráfico de pessoas, nós temos um núcleo que trabalha em harmonia com a Polícia Federal, com o Ministério Público do Trabalho, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, e as denúncias chegam e esse grupo então aciona todas essas equipes, né, que estão nas ruas para encontrar essas pessoas, né, e o tráfico de pessoas vem para eventualmente submeter inclusive muitos imigrantes, a trabalho em condição análoga de escravos, submeter à exploração sexual. Temos até pessoas que são levadas para fora do país, até para a questão de tráfico de órgãos. Então, nós temos aí realmente políticas que nós precisamos desenvolver para a proteção dessas pessoas. E como fica a assistência jurídica em todos esses casos? Quando a pessoa faz a denúncia, ela tem a proteção, tem o programa. Agora, ela consegue depois a defesa jurídica dela para se proteger de fato, pensando num prazo mais longo? Olha, todos esses programas que nós falamos, eles têm a parceria da Defensoria Pública e do Ministério Público. Então, são programas que nós trabalhamos para que as pessoas que nos procuram e que precisam, né, dessa proteção tenham realmente um atendimento, um acolhimento, e ainda bem que os programas têm funcionado bem. Alguns deles nós fizemos uma forma de expansão, né, e de reestruturação, e temos aí essa parceria importante com o segmento da justiça. E qual o caminho mais fácil para a pessoa acessar todos esses serviços? Porque eu estou vendo, por exemplo, no caso do tráfico de pessoas, as denúncias têm um telefone específico, tem o site da ouvidoria, todos é pelo mesmo caminho? Todos pelo mesmo caminho. Pode procurar até no Google o nosso site da Secretaria da Justiça ou da nossa ouvidoria, e a partir daí apresentar suas denúncias, inclusive na própria sede da Secretaria, que fica aqui no pátio do colégio. Agora, secretário, a gente está numa fase de muita violência das pessoas pelas redes sociais, né? Nós temos casos de feminicídio, violência contra a mulher, mesmo com uma austeridade maior da lei, né? O senhor acha que isso também levou a problemas maiores em outras áreas, nessas áreas todas que a Secretaria cuida? Eu acho que sim, né? Por exemplo, no caso de violações, né, discriminações, pessoas por causa de orientação de gênero,
questões raciais, questões... Até religião também a Secretaria cuida, né? Nós temos, inclusive, lá o Fórum Interreligioso e nós trabalhamos justamente o enfrentamento à intolerância religiosa, tá? Tem o processo administrativo e tem também depois o encaminhamento para a apuração criminal. E todo esse trabalho, né, a gente procura fazer de apoio e combate a essa discriminação e promovendo lá na Secretaria, a partir das denúncias, mediações e a partir daí, se não tivermos mediações, instalação de processo administrativo e encaminhamento dessas denúncias também para o Ministério Público. Agora, são processos difíceis, né, no encaminhamento, para você ter prova, para você conseguir ter um resultado mesmo da justiça. Inclusive, o PROCON também está na sua área, e aí verdade. A gente tem todo aquele questionamento. A justiça permite muitos recursos, né? É um sistema judiciário que nós temos que ir aprimorando, né? Nós tivemos agora recentemente alterações no Código de Processo Civil, estão trabalhando alterações no Código de Processo Penal. A legislação precisa evoluir, mas eu que participei de uma carreira jurídica por 40 anos, a gente vê que nós temos avançado com o processo eletrônico, avançado com a melhoria das estruturas judiciárias, e o que nós identificamos muito é a procura cada vez maior do judiciário. E a gente tem, quando estivemos lá na presidência do tribunal, trabalhado muito centros para a solução de conflitos através de mediação e conciliação. Esse é um caminho também, principalmente para as causas que envolvem direito de família. Mas o judiciário tem que estar pronto para enfrentar, principalmente hoje, a criminalidade violenta, que é uma demanda muito forte da sociedade, proteger o meio ambiente, também fazer um trabalho de proteção da infância, né, do adolescente, enfim, são muitas políticas que nós temos que atuar. Então, eu conversei aqui com o secretário Paulo Dimas Mascaretti, que é secretário estadual de Justiça e Cidadania e presidente da Fundação Casa. Secretário, muito obrigada. Estamos à disposição, Denise. Um prazer estar aqui com você. Boa noite, Laerte, Luciana.